abertos os trabalhos da sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária realizada em 8 de agosto de 2007, presidente da senhora ministra, era endereço ausentadamente os seus ministros Celso de Mello e Eras Gross. Apregoados os seguintes processos. Ações Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernandes de Souza, apregoados os seguintes processos. Ações diretas de inconstitucionalidades, agravos regimentais de inquéritos, reclamações, agravos regimentais de reclamações, agravos regimentais em recursos extraordinários. Ministro. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Celso de Mello, agravo regimental no habeas corpus 84.444, agravante Egberto Carneiro da Cunha Neto, agravada a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Senhora Presidente, eu resumirei o caso. Trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão colegiada da Colenda, primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o provimento a recurso de agravo interposto contra a decisão de Vossa Excelência, que então compunha aquela colenda turma. Daí o habeas corpus, de que não conheci, considerada a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite, independentemente da sede processual em que é proferida a decisão, que admite a possibilidade, sim, de habeas corpus, tratando-se de decisão monocrática do relator. Mas aqui, a decisão monocrática do relator sofreu um agravo regimental e foi objeto de uma decisão colegiada por parte da primeira turma, uma decisão unânime. É problema de recurso extraordinário, de que não se conheceu por ausência de pré-questionamento. E a decisão da primeira turma, nesse sentido, foi aliás, bem extensa. Quer dizer, em síntese, este é o relatório. No voto, senhora Presidente, eu entendo que não assiste razão à parte agravante, porque a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido do não cabimento de habeas corpus contra a decisão colegiada de qualquer das turmas da Corte, mesmo quando a decisão venha a ser proferida, como na espécie ou foi, em sede de recurso extraordinário. Eu menciono vários acórdãos, mas eu destaco um em particular, da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, em decisão assim emendada. Habeas corpus, inadmissibilidade contra a decisão do Supremo. Não cabe conhecer dos embargos de declaração como habeas corpus, que o tribunal não admite contra as suas próprias decisões jurisdicionais proferidas pelas turmas, foi o caso, ou pelo plenário, salvo unicamente as decisões exaradas nas ações penais de sua competência originária, hipótese que não compreende as do processo tal, etc. e tal, e vem uma série de precedentes. Posteriormente, em outro caso decidido por esta Corte, e de que se tornou relator para o acordo do eminente ministro Pertence, o Supremo também decidiu uma vez mais. Habeas corpus, cabimento contra a decisão individual do relator, que nega provimento a agravo, visando a subida de recurso extraordinário, ainda que restrita à questão da admissibilidade do recurso extraordinário. Descabimento, porém, e é exatamente o que ocorreu no caso em exame, descabimento, porém, se a decisão individual do relator sobreveio acórdão da turma que a confirmou. No caso, a decisão monocrática de Vossa Excelência, senhora Presidente, sofreu agravo regimental, que, apreciado pela colenda primeira turma, foi improvido. Inclusive, sobrevieram embargos de declaração também rejeitados. Esse precedente de que foi relator do eminente ministro Sepúlveda Pertence está na RTJ 167, página 643, e Sua Excelência, na ementa do acórdão, refere-se à questão de ordem no HC 76628, em que o tribunal delimitou claramente a questão da admissibilidade e da impetrabilidade do habeas corpus.
cabe sim habeas corpus, qualquer que seja a sede processual em que é proferida a decisão apontada como configuradora de injusto constrangimento, desde que se cuide de decisão monocrática do relator. Sobrevindo, no entanto, o recurso de agravo e confirmada essa decisão e pronunciado o julgamento em sede colegiada, aí torna-se inadmissível o recurso extraordinário. O agravante invoca um precedente da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, HC 85.099 do Ceará. Mas, naquele caso, cuidava-se de reconhecimento da admissibilidade de habeas corpus contra a decisão monocrática do relator da causa, não contra a decisão colegiada de turma. Então, o tribunal tem feito essa distinção para admitir, sim, o habeas corpus com a decisão monocrática do relator e para entendê-lo incabível quando se cuida de decisão colegiada das turmas ou do plenário. Eu faço aqui uma série de outras considerações, senhora presidente. Analiso, inclusive, as razões de passagem que levaram a colher da primeira turma a não conhecer do recurso extraordinário por falta de pré-questionamento da matéria constitucional e concluo, senhora presidente, negando provimento ao presente recurso de agravo. O eminente relator nega provimento ao recurso. Há divergência? Presidente, não desconheço que a turma é o tribunal dividido, mas encaro o habeas corpus como a revelar uma ação excepcional. Uma ação excepcional no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, considerado um constrangimento ilegal a essa liberdade. E aí sou flexível no campo processual. Entendo que, havendo um órgão que se situa dentro do tribunal acima do prolator da decisão, principalmente quando a decisão é prolatada via um instrumental de dinamismo em comum, como é o agravo, o agravio, né? É possível ter-se a admissibilidade em si do habeas corpus. Por isso, não tomando muito tempo do colegiado, porque reiterados são os pronunciamentos em sentido diverso, mas como entendo que não cabe no plenário o instituto da ressalva do entendimento, eu voto no sentido do provimento do agravo. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Oi, cadê a Sanzenal? Daqui, meu filho. Qual é a hora de... Você queria retificar aí? O que é? Depois a gente conversa. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da extradição 1064, em que é requerente o governo de Portugal e extraditando Paulo Jorge Enes Gonçalves. A sustentação oral. Senhora Presidente, trata-se de pedido de extradição para fins de instrução de investigação criminal formulado pelo Governo de Portugal por meio da nota verbal 394, de 31 de outubro de 2006. O pleito extradicional está baseado no artigo 81 da Lei 6.815, 19 de agosto de 1980, e no artigo 12 do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Portugal. Ao momento do pedido de decretação da prisão preventiva para fins de extradição, o Estado requerente instruiu os autos com documentos que indicavam o indiciamento do nacional português, Paulo Jorge Enes Gonçalves, no processo de inquérito número 12831, em trâmite pela 9ª Seção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa pelos seguintes crimes: peculato, branqueamento de capitais, no caso peculato, a pena de
em abstrato de 1 a 8 anos, branqueamento de capitais, pena em abstrato de 4 a 12 anos. Em 23 de novembro de 2006, decretei a prisão preventiva. Em 4 de dezembro de 2006, o extraditando foi recolhido às dependências da Superintendência Regional da Polícia. Em 6 de dezembro de 2006, deleguei ao Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás a competência para a realização do interrogatório. Os autos foram recebidos da Justiça Federal do Estado de Goiás em 12 de janeiro de 2007, com o tema de interrogatório e a defesa prévia do extraditando. No parecer, a subprocuradora-geral, doutora Cláudia Lima Marques, assim discorreu sobre o interrogatório e a defesa prévia apresentada pelo extraditando. O extraditando foi interrogado, apresentando defesa técnica, oportunidade que requereu a liberdade provisória e o indeferimento da extradição, sobre os seguintes fundamentos: falta de imputação dos fatos ao outro sócio, Jorge Manuel Abreu Pinto, a constituição de família no Brasil e a sua reputação ilibada perante a sociedade em que vive. A prisão preventiva ofende os princípios da inocência, do contraditório e da ampla defesa, vontade de submeter-se à jurisdição brasileira. O parecer da PGR foi no sentido da procedência do pedido de extradição, cuja manifestação está assim emendada. Extradição formulada pelo governo de Portugal, imputação de suposta prática dos delitos de peculato e branqueamento de capitais, não acolhimento das razões aduzidas pela defesa, dupla tipicidade e inocorrência de prescrição, parecer pelo deferimento do pedido, é o relatório. Fará uso da palavra, pelo extraditando, o doutor João Neder. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, colegas advogados no plenário. Reconheço que o julgamento de um pedido de extradição é extremamente técnico. Haja vista a copiosa jurisprudência do Supremo, que tive o cuidado de perpassar, e me quedei num aspecto que me parece sumamente importante, embora haja o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral da República pela concessão, eu observo na folha 7 do documento, não sei se é da minha cópia, mas o mandado de detenção internacional não veio. Na minha cópia, extraída no Supremo, não veio. Folha 7. Este seria, porque eu quero saber a questão da competência para o ato pedido pelo governo português. Segundo, dessume-se de toda a documentação que o pedido de extradição quer a presença de Paulo Jorge Enes Gonçalves para ser interrogado no inquérito policial. Está escrito. Quer ser interrogado no inquérito policial. E vejam, vossas excelências, que há 248 dias o Paulo Jorge está trancafiado no xadrez do Departamento de Polícia Federal em Goiânia, onde não lhe permitem falar com seu advogado em Portugal. Há um flagrante cerceamento do seu direito de defesa. Há uma violação ao que dispõe a própria lei, ou melhor, o tratado que aceitou
à extradição, que diz o seguinte: a detenção de pessoa reclamada durante o processo de extradição até a sua entrega à parte requerente reger-se-á pela lei interna da parte requerida. E eu então indago: qual seria o fundamento para manter o cidadão Paulo Jorge Enes Gonçalves preso? E vejam, Vossas Excelências, me permitam alguma coisa que eu pude ver. No dia do interrogatório, perante um juiz federal em Goiânia, Paulo Jorge foi levado algemado e acorrentado nos tornozelos. Reclamei ao meritíssimo juiz, ele disse: nada posso fazer. Eu não sabia se ele tinha saído de Sing Sing, Alcatraz ou de Guantánamo, porque eu nunca vi isso no Brasil. Nunca vi. Eu estou com 52 anos de militância, jamais vi uma cena dantesca como essa. Mas o mais importante de tudo isto é que Jorge Manuel Abreu Pinto, sócio de Paulo Enes, o processo ou a investigação, nada se refere a ele. Toda essa documentação aqui, que serviu, e parece que não tem mais do que isso, embora nós tenhamos requerido que fosse solicitado ao governo português que nos informasse o que estava acontecendo com Jorge Manuel Abreu Pinto, o doutor Jorge Manuel Abreu Pinto, advogado, cidadão da República Democrática do Congo, e que eu ignoro. Não sei se Portugal tem com a sua ex-colônia o tratado de extradição. Eu só sei que o senhor Jorge Manuel Abreu Pinto, conforme os documentos encartados no pedido de extradição, era o homem que vendia as partes, era o homem que recebia o dinheiro. E todo isso aqui não tem nada. A polícia não quer ouvir o seu Jorge, a polícia não está à procura dele, nada se refere ao seu Jorge Manuel Abreu Pinto, sócio da Bairro Azul, agência de leilões. E chega mais um ponto. Paulo Jorge, o extraditando, ele não tinha apenas a Bairro Azul, era um homem de muitas atividades. Hoje ele conta 47 anos, mas ele tinha a Investem, Investimento Imobiliários S.A., sócio da Bairro Azul, agência de leilões, Bairro Azul, Sociedade de Mediação Imobiliária, corretor, e Paulo Enes, Galeria de Arte Limitada. E o que esse homem tem? Qual seria a sua fortuna? Vamos procurar. Ainda é a polícia, na sua informação, que diz o seguinte: Paulo Enes tem como propriedade 50% de um prédio urbano sob o número 2780, fração G da freguesia de Lumiar, 11º bairro de Lisboa, correspondente ao escritório C, situado no primeiro andar, número 10C, da Rua Poeta Bocage, em Lisboa. Os outros restantes 50% pertencem a Jorge Manuel Abreu Pinto. Segundo bem que ele possui, ou possuía, prédio urbano com o registro 18.896 da freguesia da Charneca da Caparica, Almada,
relativo a um lote de terreno para construção, com a área de 2.380 metros quadrados, na herdade de Aroeira. Este lote foi adquirido em novembro de 2002, pelo valor escriturado de 220 mil euros. Nada mais. Nada mais. Pois bem, se a legislação que deveria, ou pelo menos consta que deveria, reger a vida de Paulo Enes, desde que foi levado à carceragem da Polícia Federal, com a devida vênia de Vossas Excelências, isso não foi, de modo algum, levado em consideração. Ocorre, senhores, com todo respeito, que a legislação infraconstitucional e vários tratados, mesmo depois da vigência da Constituição de 1988, vivem em conflito com a Carta Magna. Esse tratado de reciprocidade, o tratado de extradição, ele prevê a prisão tão logo seja requerida a extradição, sem culpa. Onde é que está o princípio lapidar do Estado de Direito, a prevalência do Estado de inocência? Não existe. A limitação da prisão sem culpa formada do nosso Código de Processo Penal. Também não, porque esses 248 dias que ele está no cárcere da Polícia Federal representam um excesso terrível. E, nesse sentido, endereçamos um pedido de habeas corpus ao Pretório Excelso, que foi distribuído ao eminente ministro Carlos Brito e que está ainda na fase do pedido de informações, conforme hoje ainda colhemos. Embora a petição tenha sido protocolada no dia 13 de junho do corrente ano. E o mais estarrecedor de toda a situação de Paulo Enes, eu tenho em mãos um documento que, coincidentemente, hoje faz um ano. Ele foi a Portugal visitar a velha mãe e, no dia 9 de agosto de 2006, ele tirou uma certidão para fins de residência no estrangeiro. Nada constava contra a pessoa dele em Portugal. Nada constava. Passado pelo Ministério da Justiça, Direção-Geral da Administração da Justiça. Pois bem, se ele não responde a processo, não tem condenação, reside em Mara Rosa há mais de 3 anos, é casado com a dona Maria, que está ali de preto, tem o filho Heitor, é um lavrador em Mara Rosa, num sítio de 18 alqueires, e as certidões passadas pelos cidadãos de Mara Rosa atestam que é um homem de bem, um cidadão integrado à sociedade. Ele quer ficar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é apenas a República Federativa, o Brasil não é apenas uma nação, o Brasil é uma fronteira humana. Todo mundo que vem para cá, de uma forma ou de outra, ele se consolida, muda de vida. E ele quer responder o que tiver que responder perante a lei brasileira. O que é? Peculato. Nós temos o artigo 312. O branqueamento de capitais é nada mais, nada menos que lavagem de dinheiro. Então, o que nós pleiteamos, e aqui falo a súplica de Paulo Enes, é que Vossas Excelências
deem a ele o direito de responder, sim, mas perante a lei brasileira. Por quê? Nós temos os mesmos dispositivos. Elevá-lo aos seus algozes em Portugal, porque ele veio de lá porque estava sendo ameaçado, porque Jorge Abreu Pinto foi embora para o Congo, ninguém sabe dele, e eu tenho um depoimento aqui, as folhas 71, 72, que afirma que Paulo Jorge ainda ficou lá em Portugal tentando reerguer a sua firma. Mas quando ele viu que não dava conta, e as ameaças eram tantas, e está no seu depoimento, no seu termo de interrogatório, ele preferiu vir para o Brasil. Doutor, eu aviso que falta 1 minuto, peço-lhe que conclua o seu raciocínio. Então, o que eu tinha que trazer para vossas excelências, não com os grandes argumentos dos grandes advogados, mas apenas um operador da justiça que respeita muito o seu cliente e traz as cicatrizes da prisão política, porque todo cidadão que atravessou os anos de chumbo de 64 deveria entrar nesta casa de joelhos, porque foi aqui que readquirimos a liberdade pelo crime de ter sido um dia vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E então Paulo Jorge confia. Sabe que vossas excelências, a mais alta corte do país, se julga dentro de um aspecto técnico, não despreza a súplica humana de quem quer sobreviver, prestar contas à justiça, mas não servir de presa fácil aos seus algozes. Eu agradeço a atenção e peço desculpa a vossas excelências pela pobreza da argumentação. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra com o relator para o seu voto. Senhora Presidente, o pedido de extradição é fundado no processo de inquérito 12.831.03.5 TD-LSB da 9ª Seção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, no qual, ora extraditando Paulo Jorge Enes Gonçalves, encontra-se indiciado pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais previstos nos artigos 375, número 1, e 368-A, número 2 do Código Penal Português, qual corresponde, respectivamente, penas de 1 a 8 anos e de 2 a 12 anos de prisão. Trata-se, portanto, de extradição instrutória pelos crimes supramencionados, conforme consta do mandado de detenção internacional, aqui mencionado, as folhas 7 a 13. O presente mandado foi emitido por uma autoridade judiciária competente, solicita-se a detenção do indivíduo abaixo indicado e a sua entrega às autoridades judiciárias para efeitos de procedimento penal ou de cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas de liberdade. Informações relativas à identidade da pessoa procurada, apelido Gonçalves, nome próprio Paulo Jorge Enes Gonçalves, sexo masculino, nacionalidade portuguesa, data de nascimento, 16 de 1 de 1960, local de nascimento, Moscavide, Loures, Portugal, endereço, etc. E as infrações do presente mandado de detenção referem-se a um total de 5 infrações, descrição das circunstâncias em que a infração foi cometida, período compreendido entre 2000 e 2003, na qualidade de sócio-gerente da Leiloeira Bairro Azul, e juntamente com Jorge Manuel Abreu Pinto, no âmbito dos processos de falência 191-97 do Tribunal de Vila Real de Santo Antônio, 260-98 do Tribunal de Comércio de Lisboa, 250-200 do Tribunal de Comarca da Golegã e 1198 do Tribunal de Portimão, no desempenho de funções de encarregado de venda dos bens da massa falida, Paulo Jorge Enes Gonçalves apropriou-se de quantia pecuniária não inferior a 2.131.000 euros, correspondente aos pagamentos que lhe foram feitos pelos compradores de tais bens e que lhe competia ter entregue para serem depositados à ordem dos mencionados processos de falência. Posteriormente, Paulo Jorge Enes Gonçalves procedeu à dissimulação de tais quantias pecuniárias, divorciando-se sua mulher e transferindo os bens para o nome desta última, adquirindo bens imóveis e depositando-as em contas bancárias de familiares e outras pessoas. Crime de peculato, previsto no artigo 375, número 1 do Código Penal, e punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Crime de branqueamento de capitais,
prevista a data dos fatos no artigo 2º, número 1 do Decreto-Lei 325 de 95, de 2 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 65 de 98, com referência ao artigo 1º, número 1 da Lei número 36 de 94, de 29 de setembro, e atualmente no artigo 368 do Código Penal. Verifica-se que estão nos autos os documentos necessários para análise da legalidade do pleito extradicional, restando atendido o disposto nos artigos 80 e 82 da Lei 6.815. Quanto aos aspectos formais da extradição, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República. Cumpre examinar os requisitos para a concessão da extradição, que visa apurar os supostos crimes de peculato e branqueamento de capitais praticados pelo ora extraditando. O pedido formal de extradição foi devidamente realizado com base no artigo 12 do Tratado de Extradição, firmado entre o Governo de Portugal e o Governo do Brasil, em 7 de maio de 91, no qual constam a decisão que ordenou a prisão, a descrição dos fatos imputados com a indicação da data, local e circunstâncias da infração, juntou-se a demais cópias dos textos legais relativos à qualificação e punição dos fatos imputados, bem como os prazos prescricionais. Segundo o mandado de detenção internacional, o ora extraditando apropriou-se, na qualidade de sócio-gerente da leiloeira Bairro Azul, de quantias pecuniárias decorrentes da venda de bens de massas falidas em diversos processos de falência, no período de 2000 a 2003. Consta ainda que procedeu à dissimulação desses valores apropriados indevidamente, divorciando-se de sua mulher e transferindo-lhe bens, adquirindo bens imóveis e efetuando depósito em contas bancárias de familiares e outras pessoas. Os crimes pelos quais está sendo investigado o extraditando, em Portugal, especificados nos artigos 375, número 1, e 368, número 2, do Código Penal Português, têm correspondência com os crimes tipificados no Código Penal Brasileiro, artigo 312, e na Lei 9.613, atendido, pois, o requisito da dupla tipicidade, conforme se nota da leitura dos referidos dispositivos. No tocante ao requisito da dupla tipicidade, não parece haver dúvida na espécie. A propósito, manifesta-se a Procuradoria-Geral. A primeira conduta imputada ao extraditando encontra correspondência com o crime de peculato, tipificado no artigo 312 do Código Penal. Isso porque, ao ser nomeado pelo juízo falimentar como leiloeiro nos diversos processos de falência, o extraditando assumiu a condição de funcionário público. Quanto à suposta prática do delito de branqueamento de capitais, conclui-se também que a mencionada conduta encontra equivalente na nossa legislação penal. A conduta de dissimular a natureza, origem, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a administração pública, configura em tese o delito previsto no artigo 1º, inciso 5º da Lei 9.613. Com referência à prescrição dos crimes imputados ao extraditando, o Ministério Público considerou que os crimes atribuídos ao extraditando não estão prescritos. Consta do mandado de prisão que os supostos crimes de peculato ocorreram no período de 2000 a 2003, sendo que o prazo prescricional desse delito é de 10 anos, conforme o artigo 118 do Código Penal Português. Logo, não há prescrição em relação aos mencionados delitos. Por sua vez, o suposto delito de branqueamento de capitais também não se encontra prescrito, já que possui um prazo prescricional de 15 anos. Nos termos da lei brasileira, os crimes de peculato e lavagem de capitais são punidos, respectivamente, com penas de reclusão de 2 a 12 anos e de 3 a 10 anos. Sendo de 16 anos o prazo prescricional, os mencionados crimes também no Brasil não prescreveram. Ainda com relação aos argumentos trazidos pelo extraditando em sua defesa, o parquet acentua: não merece acolhida as razões aduzidas pela defesa. O sistema de contenciosidade limitada que caracteriza o regime brasileiro de extradição passiva não permite, salvo algumas exceções, indagações probatórias pertinentes ao ilícito penal que justificou o ajuizamento do pedido de extradição. Não cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal analisar se existe ou não imputação contra Jorge Manuel Abreu Pinto, sócio do ora extraditando, bem como o seu grau de participação nos fatos ilícitos que fundamentam a presente extradição. Quanto ao fato de constituir família aqui no Brasil e ter reputação ilibada perante o meio social em que vive, melhor sorte não assiste ao extraditando, isso porque é pacífica a jurisprudência, no sentido de que a constituição de família no Brasil não impede o deferimento da extradição. O extraditando alega, diz ainda a Procuradoria, outro sim, que a decretação de sua prisão com base no mero indiciamento, ou seja, antes da comprovação dos fatos imputados, viola o princípio da inocência. A alegação do extraditando esbarra em expressa vedação legal, também não encontrando guarida na jurisprudência. A Procuradoria cita o HC 88455 da relatoria do ministro Carlos Brito. Por fim, o extraditando manifesta o desejo de ser julgado pela justiça brasileira. No entanto, diz a Procuradoria, a competência penal para processá-lo e julgá-lo é do Estado requerente, conforme princípios do direito penal internacional, a saber, a territorialidade da lei, da nacionalidade e ainda da personalidade passiva.
Dessa forma, senhora presidente, presentes os requisitos legitimadores do pedido de extradição, meu voto é no sentido de deferir o pedido de extradição de Paulo Jorge Enes Gonçalves para que o nacional português responda pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais descritos no mandado de prisão expedido pela 9ª Seção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. É como voto. Há nos autos uma notícia do mandado de prisão. Sim, sim. Páginas... Eu 7 a trans... 13. Página 7, mandado de detenção internacional e depois toda a descrição. Quanto à prisão, a extensão da prisão preventiva, essa é uma preocupação que me assalta há algum tempo e vivo a buscar alguma solução para esse tema, mas acredito que nós nunca, até aqui pelo menos, não encontramos uma solução adequada. Às vezes parece realmente demasiado longo. Isso se deve, talvez, ao próprio fato de estar a matéria submetida à competência do Supremo Tribunal Federal. A prisão extradicional, essa prisão preventiva para extradição realmente se tornou algo abusiva e limitada. Acredito que todos nós estamos concitados a refletir sobre este tema e talvez até buscarmos meios mais proporcionais. Agora, de qualquer forma, é uma matéria que desafia a nossa inteligência, dado o perigo íncito, não em todos os casos, da possibilidade de fuga e de frustrar a cooperação internacional, a qual também nós estamos submetidos. Mas acredito que muitos colegas já se manifestaram sobre isso, ministro Celso também, ministro Pertence, e creio que outros, a respeito da extensão da prisão preventiva, e que briga até com a jurisprudência que as turmas e também o plenário vêm desenvolvendo em relação à prisão preventiva, à prisão cautelar, não é normal, mas o tema foi muito bem recordado da tribuna pelo eminente Causídio. Senhora Presidente, quanto Pois à não, tramitação do HC 91673, eu informo que ele chegou ao meu gabinete no dia 14 de junho. No dia 15 de junho, dia imediato, portanto, subsequente, eu pedi informações prévias à autoridade apontada como relatora. Sobreveio o recesso e a presidência da Casa indeferiu a liminar porque as informações ainda não haviam sido prestadas. Essas informações foram prestadas no dia 24 de cesso, porém em pleno recesso. E no dia 6 de agosto, tomando ciência de uma petição complementar, reforço a primeira, eu pedi informações também complementares. A tramitação é essa. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, Excelência, aproveitando a oportunidade apenas para cumprimentar o advogado pela clareza da exposição. Ministro Ricardo Lewandowski. Também acompanho e faço minhas as palavras da eminente ministra Carmen Lúcia, cumprimentando o denodo do advogado. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro Carlos Brito. O relator também fazendo o registro do desempenho do advogado. Ministro César Peluso. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a defesa em si, na extradição, é muito limitada. As balizas são rígidas, não cabe perquirir quanto à procedência ou não da imputação feita no estado requerente. E, sob o ângulo da punição da persecução criminal, vigora o critério territorial, a prática do crime, não cabendo a transferência em si da jurisdição, muito embora o Brasil seja um país maravilhoso em termos, né, de convivência, de temperança. No caso, ressaltou o relator que se tem a dupla tipicidade, não havendo obstáculo ao deferimento da extradição sob o ângulo prescricional. E a dúvida que tive, considerada até mesmo a sustentação da tribuna, fez-se ligada à existência de um mandado de prisão, mas Sua Excelência também, né, revelou ao colegiado que existe esse mandado de prisão emitido pela autoridade competente. Louvando a sustentação da tribuna pelo doutor João Néder, que já agora está do lado oposto a implementar defesa,
porquanto integrou o Ministério Público de Goiás para a honra daquela instituição. Acompanho o relator deferindo o pedido. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, eu acompanho o voto do eminente ministro relator. Sua Excelência demonstrou que, no caso, o pedido de extradição satisfaz as exigências estabelecidas quer na lei nacional, na lei brasileira, quer especialmente no tratado bilateral que há entre o Brasil e a República Portuguesa. A dúvida que realmente me assaltou a partir da sustentação oral feita pelo ilustre advogado foi dissipada pela observação do ministro relator, no sentido de que efetivamente existe, sim, um mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente. De outro lado, eu também partilho, senhora presidente, das preocupações, das justas apreensões que o eminente ministro relator revelou em seu voto quanto ao tema, quanto à questão da prisão cautelar para efeitos extradicionais. Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal tem buscado atenuar o rigor dessa norma e, excepcionalmente, permitido a execução dessa prisão cautelar em regime domiciliar. Mas, de qualquer maneira, essa é uma questão que merece, no momento oportuno, uma grande reflexão por parte do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, dispensa-se ao extraditando um tratamento que a jurisprudência desta Corte em relação a pessoas sujeitas à jurisdição penal brasileira não se submetem à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem sido muito clara a esse respeito em matéria e tem sido muito rigorosa. Pois é, ministro, é até interessante observar como, de certo modo, isso é contraditório, porque a própria regulamentação da admissibilidade da extradição está ligado também a uma condição de a pena não ser mais grave do que aquela reconhecida do Brasil. E, de certo modo, nós estamos reservando ao extraditando um tratamento processual muito mais grave do que a extradição. Muito mais rigoroso, não é? É verdade. Agora, há de outro Inclusive lado, antecipando a pena, em muitos casos. há de outro lado um aspecto que é importante e também foi salientado pelo eminente ministro relator. Quer dizer, é preciso que se construa uma solução que não frustre o dever de cooperação que o Brasil assume perante a comunidade internacional no plano da repressão à criminalidade comum. Mas, de qualquer maneira, essa é uma matéria que certamente merecerá reflexão e apreciação por esta Suprema Corte. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, eu acompanho também o eminente relator. A questão da duração da prisão preventiva, que me atormenta há muito tempo, obviamente não é mais oportuna no momento em que estamos no julgamento definitivo da extradição. No mais, não obstante, o denodo do ilustre defensor, nos limites estreitíssimos da extradição, não há nenhuma base para indeferi-la. Acompanho o relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido extradicional nos termos do voto do relator. Senhora presidente, por uma questão de ordem, um último pedido a Vossa Excelência, o eminente relator. Paulo Enes pede que, deferida a extradição, que o mande logo, porque ele não aguenta mais a prisão. Obrigado. Bom, Depende de ato do até governo requerente. possível permitir-se que seja executada a ordem extradicional, independentemente da publicação do acórdão. Não é? Do De acordo. todos os prazos. Publicação do acordo e de prazos, consequentemente. Obrigado. Portanto, adotar isso. A pedido da própria defesa. Senhores ministros, senhora ministra, eu desejo fazer uma retificação. Em proclamação de ontem, alerta-me o ministro Sepúlveda pertence que ontem, ao julgarmos o artigo 56 da Lei Complementar 101 de 2000,
foi proclamado o seguinte: o tribunal, à unanimidade nos termos do voto do relator, indeferiu a cautelar relativamente ao artigo 56. Aliás, era essa a mesma proclamação que constara anteriormente desde o ano de 2002. No entanto, verificado o voto do relator, que foi acompanhado por Sua Excelência, o Ministro da República da Pertença, e por nós todos, a retificação fica feita nos seguintes termos: o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, deferiu a cautelar relativamente ao artigo 56. Só o 56. Sim, é o voto do ministro Ilmar Galvão. A questão da lei de responsabilidade fiscal. Isso. Então, ao invés de constar deferiu, desde o ano de 2002 vinha constando erroneamente indeferiu. O relator indeferiu. Na verdade, o relator deferiu e foi acompanhado pela unanimidade do plenário. 56. Feita a retificação, portanto. Chama a julgamento, sendo relator o ministro da República da Pertença, a extradição 1063, requerente o governo do Uruguai, extraditando Alexander Pareja Garcia. Senhora presidente, recebi há pouco pedido de adiamento desse julgamento, que, no entanto, indeferi porque é formulado por advogado não constituído nos autos, defensor do extraditando, que nem neste momento comprova a sua condição de defensor, que tem sido exercido por outros profissionais. O Ministério Público Federal, senhora presidente, em parecer da lavra da ilustre subprocuradora Cláudia Marques, aprovado pelo eminente procurador-geral Antônio Fernandes de Souza, expôs o caso. O governo do Uruguai formulou pedido de extradição instrutória por intermédio da nota verbal número tal, com base em tratado firmado entre esse país e o Brasil, promulgado pelo decreto 4.975 de 2004, do colombiano Alexander Pareja Garcia, pelos delitos de narcotráfico, lavagem de ativos e associação para delinquir, tipificado nos artigos 30 e 35 do Decreto-Lei tal, modificado pelo artigo 3º da Lei tal de 98, os artigos 54, etc., vários incorporados pela Lei número tal e artigo 150 do Código Penal Uruguaio. Foi decretada a prisão preventiva do extraditando em 20 de setembro de 2006, tendo sido efetivada e tal. No interrogatório, o nacional colombiano negou a autoria dos fatos. Em sua defesa técnica, as folhas alegou não constar dos autos mandado de prisão emanado de autoridade competente do Uruguai, bem como indicação de tempo e local dos fatos imputados ao extraditando, o prejuízo da defesa em razão da ausência de tradução da nota verbal e ainda a falta de indicação se o extraditando responde a processo ou se está denunciado, pronunciado. Por fim, pediu a improcedência da extradição. Na oportunidade, juntou certidão de antecedentes do seu país de origem, certificado pela legalização, tal, pela República Uruguai, e cópia da denúncia do processo uruguaio que ensejou a extradição. A folhas foi deferido o pedido do Ministério Público Federal de que o Estado do Uruguai complementasse a documentação necessária ao exame do pedido de extradição, sob pena de indeferimento do pedido. Extrai-se dos autos as folhas os originais dos documentos complementares enviados via fax pelo governo requerente, com decisão pela tempestividade do envio dos documentos originais. Juntou seus autos a petição número tal, noticiando o indiciamento de Alexander Pareja Garcia, no artigo 1º, inciso 7º da Lei 9.613 de 98, inquérito policial número tal, DPF Rio de Janeiro, e mandado de prisão temporária extraído do processo número tal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Petição de folhas, a defesa pugnou pelo não conhecimento dos documentos anexados aos autos pelo governo do Uruguai em razão de sua intempestividade. E ainda informou a existência de denúncia contra o extraditando aqui no Brasil, pelos mesmos fatos ensejadores da extradição, solicitando envio de ofício ao juízo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para que se abstenha de praticar atos processuais, tendo em vista a, aspas, litispendência com a extradição. A folhas foi juntada a cópia de parte do processo número tal, que tramita na Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde consta Alexander Pareja Garcia como um dos acusados.
Opinou, afinal, o Ministério Público pelo deferimento parcial da extradição. Relatório. O voto de Vossa Excelência. Extrato do parecer do Ministério Público Federal os fundamentos pelos quais entende, deva ser a extradição deferida apenas contra o delito de tráfico de entorpecentes. O pedido de extradição deve ser acolhido em parte. Primeiramente, a falta de tradição da nota verbal não trouxe prejuízo algum à defesa, porquanto da vasta documentação constante dos autos é possível conhecer os fatos que ensejaram o pedido de extradição e identificar a documentação correspondente. Nesse sentido, cita precedente do ministro Nelson Jobim. Importante ressaltar, outrossim, a alegação da defesa de que constitui impedimento à concessão da extradição o fato do governo do Uruguai não ter informado a existência de processo no país requerente contra Alexander Garcia, frente precedente dessa corte, a extradição passiva 873, solicitada pelo governo do Uruguai. Ementa de que fui relator, extradição, Tratado Brasil-Uruguai, conceito de processado. A admissibilidade da extradição requerida pela República do Uruguai ao Brasil, conforme o tratado respectivo, não reclama contra suspeito ou investigado em procedimento penal lá em curso e que se encontra fora do país, já se há emitido auto de processamento que pressupõe, segundo o direito uruguaio, a sua inquirição. Ademais, o governo uruguai prestou esclarecimento a folhas, afirmando que não existe na República Oriental do Uruguai julgamento penal em rebeldia, conforme o artigo 21 da sua Constituição. Os fatos deduzidos na ação penal número tal, em curso na Justiça Federal Brasileira, referem-se à atividade criminosa desencadeada pelo extraditando, em conluio com outras pessoas, formando uma poderosa organização criminosa, especializada no comércio de substâncias entorpecentes entre países da América do Sul e da Europa, assim como a ocultação dos lucros auferidos com esta atividade criminosa, mediante a aquisição de postos de gasolina e investimentos na indústria petroquímica. Confrontando os fatos constantes da denúncia da ação penal instaurada no Brasil com o relato dos fatos constantes da documentação enviada pelo Uruguai, a conclusão é que se chega de que a organização criminosa é a mesma, com coincidência entre os fatos ensejadores das investigações policiais no Brasil, conhecida como Operação Platina, e no Uruguai, denominadas de Operação Chimed. Cumpre transcrever os seguintes trechos que mostram a semelhança. A droga comercializada pela organização criminosa era produzida pelo cartel do Vale do Norte, da Colômbia, com alto grau de pureza, saindo de avião para Montevidéu. De lá, a cocaína comercializada pela organização era enviada de navio para a Espanha, de onde era distribuída para os demais países da Europa e para os Estados Unidos da América. Cópia da denúncia oferecida no Brasil. Pela sua parte, Algarra viajou desde Colômbia, chegando em 22 de julho de 2006, e foi levado por uma pessoa chamada Arturo, junto com outra chamada Rogério, à casa da Rua Navarra. Nesse local funcionava um laboratório de funcionamento de cocaína. Fundamentalmente, a coordenação dos envios de substâncias estupefacientes à Espanha para a distribuição neste país ou o resto da Europa, documentos enviados pelo Uruguai. Henrique Galegos, chamado Negrito, o Negrito é cunhado de Pareja e cumpre algumas tarefas de relevância na organização. Henry, chamado pelos seus comparsas de Negrito, El Negro, trata-se do irmão da denunciada e tal. E segue-se, então, uma longa transcrição a mostrar que, efetivamente, o processo no Brasil tem por alvo a mesma organização criminosa que motiva o processo em curso no Uruguai. Apesar da confirmação da conexidade dos fatos objetos da denúncia oferecida no Brasil e aqueles embasadores do pedido de extradição, é imperioso observar que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu no estrangeiro, sendo o Estado requerente da extradição competente para julgá-lo. Nesse sentido, sendo incontroverso que o extraditante traficava drogas para os Estados Unidos a partir de outro país, compete ao Estado requerente o processo de julgamento anterior que dispõe o artigo 78, extradição 1041, Eros Grau. Texto extraído da denúncia contra Alexandre Pareja, no Brasil, confirma a competência do Poder Judiciário para julgar o crime ilícito de entorpecentes. Alguns dos membros da organização criminosa presos no Uruguai constam como integrantes da mesma associação delictiva os denunciados Rui Delfim Ferreira Vasco, Manuel Camilo Rodrigues Salles, José César Moreira, Verônica Matos da Costa,
Luiz Carlos Matos da Costa e Moisés Tomás de Oliveira como subordinados aos denunciados Alexander Pareja Garcia, extraditando, Yasmin Lorena Rodrigues Galego e Licídio Urleto Pareja Garcia, que vem atuando em território nacional, figurando várias vezes durante as investigações como interlocutores em diálogos interceptados com base em monitoramentos telefônicos, o que demonstra a prática de atos de associação para a prática de ato internacional em território nacional, malgrado não tenha havido apreensão da droga do Brasil e de lavagem de dinheiro. Some-se a isto o fato de Alexander responder a processo criminal somente pelos crimes de associação para o tráfico internacional e crimes de lavagem de dinheiro, tipificados nos artigos tais e tais. Descreve a denúncia em comento, a par do comando do tráfico internacional de entorpecentes no estrangeiro e associação de entorpecentes no estrangeiro, e associação para esse crime no Brasil, o denunciado comanda a organização criminosa também na prática de atos de lavagem de dinheiro, consistente na ocultação, dissimulação e reciclagem dos lucros oferidos como narcotráfico através de reaquisição de bens e de pessoas jurídicas, cujo proprietário de fato é o denunciado Alex Pareja, tudo sob comando e as ordens de Alexander Pareja Garcia. Guilherme Nutti, no seu livro Leis Processuais, etc., esclarece, o tipo é misto alternativo, ou seja, pode o agente cometer uma única conduta ou mais de uma e concretizar delito único. Assim, quanto aos crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, incide a vedação prevista no artigo 77.5 da Lei 6.815, no artigo 12 do Tratado do Mercosul, o qual determina como requisito negativo a concessão da extradição a pendência de procedimento criminal contra o extraditando nos tribunais da parte requerida pelos fatos que fundamentam o pedido de extradição. Nesta linha, decidiu a Suprema Corte, cita a emenda do ministro Maurício Correia. No que tange ao delito de narcotráfico, previsto nos artigos tais e tais do Decreto-Lei 74, modificado pelo artigo 3º da Lei 716 da legislação uruguaia, o pedido atende aos requisitos formais estabelecidos. O pedido vem instruído com mandado de prisão, com descrição dos fatos, lugar e data que apontaram Alexander Pareja como envolvido na organização criminosa, com as devidas qualificações, cópia dos textos legais, declaração de que os crimes não estão prescritos, a identificação do extraditando para praticamente comprovada. Encontra-se também satisfeito o requisito da dupla tipicidade, delito de narcotráfico, previsto na legislação uruguaia, nos artigos tais e tais do Decreto-Lei, modificado pela lei tal, encontra correspondente na legislação brasileira, artigos 33, parágrafo 1º, 1 e 36 da Lei 11.343, de 2006. O crime de tráfico internacional de entorpecentes atribuído extraditando pelo país requerente ainda não prescreveu, sob a análise da legislação de ambos os Estados envolvidos. No direito brasileiro, o crime de tráfico de entorpecentes prescreve em 20 anos. Por sua vez, o Código de Processo Penal uruguaio, artigo 117, parágrafo 1º-C, o prazo prescricional é de 10 anos. Considerando que os fatos delituosos ocorreram de forma permanente, tendo ocorrido a deflagração uruguaia no dia 4 de setembro de 2006, é patente que não se consumou a prescrição. Outro-se encontra-se atendida a exigência do artigo 77.4 da Lei de Estrangeiros e o artigo 2º, 1 do Tratado do Mercosul. As penas máximas previstas nas duas legislações são superiores a 2 anos. Finalmente, é importante reiterar que o extraditante está sendo processado no Brasil, no processo criminal, número tal, em trâmite na Justiça Federal, pela prática de delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecente e lavagem de dinheiro, razão pela qual fica condicionada a efetivação da extradição à discricionariedade do governo brasileiro, nos termos do artigo 89, combinado com 67.90, todos da Lei 6.815. Ante o exposto, conclui a ilustre subprocuradora, manifestam pela concessão parcial da extradição de Alexander Pareja Garcia, com relação ao delito de narcotráfico, previstos nos artigos 30 e 35, etc. Prossigo. Estou convencido de que a extradição deve ser indeferida, inclusive com relação ao delito de tráfico de entorpecentes. Certo, conforme entendimento firmado no precedente invocado no parecer, no precedente invocado no parecer do Ministério Público Federal, extradição 873, pertence, a ausência de processo contra o extraditando no Uruguai não constitui óbice ao deferimento da extradição. No ponto, cabe apenas fazer a ressalva de que,
embora a extradição 873 tenha cuidado da interpretação do artigo 1C do antigo Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Uruguai em 27 de dezembro de 1916, permanece absolutamente aplicável o precedente ao caso dos autos. Com efeito, o Tratado de Extradição hoje em vigor, firmado entre os Estados-partes do Mercosul, decreto, não trouxe disciplina nova quanto à necessidade de extraditando estar sendo processado no Estado requerente. Apenas substituiu a expressão processado pela exigência de processo já em curso. Ocorre que, embora correta a conclusão do parecer do Ministério Público Federal quanto à inviabilidade da extradição com relação aos delitos de associação criminosa e lavagem de ativos, dado que o extraditando responde processo no Brasil pelos mesmos fatos, não há nos autos elementos suficientes para que seja deferida a extradição contra o delito de tráfico de entorpecentes. A documentação apresentada não contém descrição da conduta por parte do paciente que configura esse delito. Leio, das escutas telefônicas, outras vigilâncias eletrônicas, etc. Dita organização compõe-se de um importante número de pessoas, uruguaios e estrangeiros, também há outras pessoas que se dedicam à conversação e transferência de ativos provenientes no início da distribuição de dita droga, fundamentalmente na Europa, presumidamente tem vinculação com diversos setores bancários, etc. Obviamente, essas pessoas vinculam-se também com outros residentes no Brasil, Argentina, Colômbia, Miami, recebendo de alguns deles dinheiro que ingressaram de formas diversas. Neste caso, alguns indagados dedicam-se às partes, etc. No dia 4 de setembro de 2006, lavraram-se ordens de entrada forçosa por disposição legal a moradias, e das mesmas resulta que no local da Rua Navarro, 3078, foram detidos os indagados Héctor Joselín Algarra e Juan Carlos Valdés Pacheco. Neste local funcionava um laboratório de processamento de cocaína, e os nomeados, após de receber das mãos de Ricardo Hogan, chamado Ricky, a cocaína, a preparavam em diversas malas que posteriormente eram retiradas para serem trasladadas e comercializadas para consumo. Valdés chegou procedente do seu país, Bolívia, faz aproximadamente 30 dias. Foi contactado nesse país. É uma longa transcrição, se o tribunal achar necessário, eu farei a leitura, que não há mais mínima referência ao extraditando neste episódio concreto de tráfico internacional detectado pela apreensão da droga no Uruguai. Na verdade, as condutas descritas no documento mencionado no parecer do MPF, declarações da Justiça Uruguaia, que podem configurar em tese tráfico de entorpecentes, são atribuídos a terceiros, posto que integrantes da mesma associação criminosa. Ora, a configuração do delito, assim como a configuração do delito de associação criminosa, independe da realização ulterior dos delitos compreendidos no âmbito de suas projetadas atividades, HC 70.290 pertence, não basta a que impute a todos eles as infrações praticadas por determinados membros da Societas Céleres. Esse quadro eu indefiro o pedido de extradição. Eminente relator, indefere o pedido extradicional. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, excelência. Ministro Carlos Lewandowski. Também. Ministro Joaquim Barbosa. Também. Ministro Carlos Brito. Acompanho o relator. Ministro César Peluso. Ia piorar. Ministro César Peluso. Também. Ministro Gilmar Mendes. De acordo. Ministro Marco Aurélio. Sim, acompanho o relator, excelência. Ministro Celso de Mello. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido extradicional.
Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da extradição número 1069, requerente o governo dos Estados Unidos da América, extraditando Mário Fernando Camacho Martínez. Trata-se de pedido de extradição para fins de instrução de investigação criminal formulado pelo governo dos Estados Unidos por meio da nota verbal 382, de 3 de novembro de 2005. O pleito extradicional está baseado no artigo 82 da Lei 6.815 e no artigo 8º do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos em 13 de janeiro de 61. No momento do pedido da decretação da prisão preventiva para fins de extradição, o Estado requerente instruiu os autos com documentos que indicavam o indiciamento do nacional colombiano Mário Fernando Camacho Martínez por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes relacionados perante a Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, na pronúncia número 1 CR 1059, protocolado em 26 de setembro de 2001. O extraditando é acusado da prática dos seguintes crimes: por continuamente engajar consciente e intencionalmente em uma empresa criminal em violação à lei federal de narcóticos, chamada de distribuição de cocaína em violação ao Código dos Estados Unidos, título 21, seções 841, título 18, seção 2, todas em violação, título 21, seções 848 e 842, título 18, seção 3551. Enquadramento: conspiração por distribuir 5 ou mais quilos de cocaína, conscientemente, com a intenção de cocaína ser importada para os Estados Unidos, em violação, título 21, seções 959, etc. Enquadramento 3, conspiração para importar 5 ou mais quilos de cocaína para os Estados Unidos, vindo de fora, em violação, seção 952, todos em violação ao Código, etc. Enquadramento 4, conspiração por distribuir, possuir com intenção de distribuir 5 ou mais quilos de cocaína, etc. Em 16 de dezembro de 2005, decretei a prisão preventiva do extraditando. Em 6 de novembro de 2006, o extraditando foi recolhido às dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Em 18 de janeiro de 2007, deleguei ao juízo da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de São Paulo a competência para a realização do interrogatório. Em 26 de março de 2007, os autos foram recebidos pela Justiça Federal do Estado de São Paulo com o tema de interrogatório do extraditando. Ante a ausência de defesa prévia em despacho de folhas, determinei a intimação do defensor do extraditando para apresentar a defesa escrita no prazo de 10 dias. Em 18 de abril de 2007, o extraditando por seus advogados constituídos nos autos, apresentou sua defesa. Na petição de folhas, o extraditando requeriu a restituição dos objetos apreendidos quando de sua prisão preventiva para extradição. Tendo em vista a iminência do encaminhamento dos autos para julgamento do mérito perante o plenário, optei por aguardar a deliberação final deste colegiado. No parecer de folhas, a subprocuradora-geral, doutora Cláudia Sampaio Marques, assim discorreu sobre o interrogatório e a defesa prévia apresentada pelo extraditando. O extraditando foi interrogado, oportunidade em que demonstrou interesse em ser extraditado. Na defesa técnica, aduziu em síntese a improcedência em relação ao crime de lavagem de dinheiro, pois não há previsão no rol taxativo previsto no tratado específico. A inobservância do disposto no artigo 9, item 2 do tratado, a imprecisão das datas de ocorrência dos fatos, a competência do Brasil para julgamento dos crimes e a impossibilidade de aplicação da pena de prisão perpétua. O parecer da Procuradoria foi no sentido da concessão parcial do pedido de extradição, cuja manifestação está assim emendada. Extradição formulada pelo governo dos Estados Unidos, tratado específico, conspiração para lavagem de dinheiro, crime não previsto no rol taxativo do tratado, distribuição, importação e conspiração para o tráfico ilícito de entorpecente, passíveis de extradição, dupla tipicidade, inocorrência de prescrição, compromisso de não aplicação da prisão perpétua, parecer pelo deferimento parcial do pedido. Após apresentado o parecer da Procuradoria-Geral, na petição 102.554, a defesa do extraditando suscitou questão de ordem nos seguintes termos: for obtemperada pela defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, à luz da legislação do Estado requerente pela ocorrência do lapso temporal de 5 anos entre a apresentação do indictment e a imputada conduta, que, segundo se extrai dos autos, tem datas possíveis e imaginárias, porém incertas. A Procuradora da República, subscritora do parecer, dá como data inicial da peça acusatória a data de 26 de setembro de 2001, o que, magna vênia, não condiz com a documentação jungida aos autos. A data narrada, em verdade, fora a data da elaboração da exordial acusatória, sendo certo que a data do seu protocolo perante o juízo competente da vara do Brooklyn, com marca leste, Nova York, somente se der em 20 de maio de 2003,
conforme se pode notar dos autos, devendo destar até esta data figurar como termo inicial para análise da prescrição. É o relatório, senhor presidente. Para uso da palavra pelo extraditando, Dr. Meri Daichum. Boa tarde, excelentíssima presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra. A explanação feita pelo ínclito relator foi muito detalhada. A defesa só gostaria de colocar uma colocação com relação à data de 26 de setembro, perdão, de 2001, constando como a data da apresentação do indictment. Porém, as folhas e tal assertiva vem narrada apenas com um depoimento, ou um relatório, melhor, da Procuradora de Justiça da República dos Estados Unidos da América. A data que consta e está juntada às folhas 94 dos autos, a original e a 42, as folhas 42, a tradução, consta um protocolo com a data de 20 de maio, excelentíssimos ministros, 20 de maio de 2003. Soa estranho, senhores ministros, que um mesmo indictment tenha duas datas de protocolo. Uma com 26 de setembro de 2001 e a outra com protocolo timbrado no recebimento da vara da comarca do Brooklyn com 20 de maio de 2003. Como inexiste nos autos, foi bem narrado pelo ínclito relator, qualquer data precisa acerca dos fatos que possa ser computada como termo inicial da contagem do prazo prescricional, tem que se levar em consideração o indúbio pro réu a figurar em favor do extraditando. Tal sorte para que seja declarado como data de termo inicial o início de maio. Até porque a nota verbal não data qualquer data correta. Ela faz uma abrangência muito forte, usando os termos nas datas de, entre as datas de, próximo às datas de, nos meses de, próximo aos meses de. Se levarmos em consideração a data de 1º de maio, com o protocolo de 20 de maio, o lapso prescricional está declarado. Por outro lado, há um outro vício a não deferir a extradição. Consta na nota verbal apenas uma declaração de um agente de polícia alfandegária dos Estados Unidos da América e a declaração da Procuradora de Justiça dos Estados Unidos. O artigo 9 do item 2 do Tratado de Extradição é claro no sentido de que os depoimentos que servirem de base à expedição de mandato de prisão ou ordem e qualquer prova julgada hábil para o caso deve instruir o pedido. Absolutamente nenhum depoimento fora juntado aos autos. O que fora juntado aos autos foi uma declaração de um agente de polícia alfandegária dizendo que a investigação se encetara através do depoimento de 4 colaboradores, identificados como C1, 2, 3 e 4, respectivamente, sem que absolutamente nenhuma qualificação dos mesmos tenha sido trazida aos autos. Juntando a isso, o que foi remetido apenas o indictment e essa declaração do agente de polícia alfandegária e da Procuradora de Justiça. Nenhum outro elemento, nenhuma cópia desses mandados foram instruídos. E o Tratado de Extradição é claro nesse sentido, de que devem vir aos autos, instruindo a nota verbal, as cópias dos depoimentos que, porventura, tiverem ensejado o Tratado de Extradição. Por outro lado, excelentíssimos ministros, há a possibilidade, e prevista no Tratado de Extradição, do exercício da jurisdição brasileira, conforme o artigo 5º, item 1, do tratado firmado entre os dois países. E as supostas acusações são que as remessas de entorpecentes teriam sido remetidas a partir do Brasil, o que torna claro e cristalino que o Brasil pode exercer a sua jurisdição firmado em tratado. Preconiza o artigo 11 do tratado que a extradição ou não deve ser feita à luz do direito interno do Estado requerido, além de garantir ao indivíduo cuja extradição desejada o direito de uso de recursos inerentes a tal direito, sendo certo que tal prerrogativa e ora requerimento assenta-se em direitos fundamentais e indisponíveis previstos na nossa Constituição Federal. Uma vez que o banimento de penas de caráter perpétuo e cruéis, passíveis de aplicação no Estado requerente, diga-se de passagem, se dá em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, e consoante as penas impostas no Estado requerente são violados flagrantemente.
fazendo emergir que, visando atender os nossos preceitos constitucionais, fundamentado na supremacia da lei maior, sendo certo que tal fato é tido como preceito de ordem pública internacional, o exercício da jurisdição brasileira, legalmente previsto, é medida que repousa mansa e pacífica em consonância com o artigo 4º, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Caso se decida pelo deferimento da extradição, se requer seja determinado ao Estado requerente, assuma o compromisso formal da obrigatoriedade de aplicação de eventual pena dentre as combinadas na revogada Lei 6368, esta vigente à época dos fatos, sendo certo que tal fato pode e deve ser aplicado, com base no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, bem como pela improcedência do pleito, como bem narrado pelo eminente ministro, no tocante à suposta imputação de conspiração para a transmissão de bens, uma vez que esse delito não se encontra inserido no artigo 2º do pacto firmado entre os dois países. E se caso é deferida a extradição, o que se requer é que ela seja imediatamente comunicada ao governo requerente, uma vez que contra o extraditando não pesa qualquer tipo de processo no país, para que ela seja feita de imediato. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhor ministro. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhora presidente, o pedido decorre do fato do cidadão colombiano, Mário Fernando Camacho Martinez, encontrar-se indiciado para ir a julgamento perante a Corte Distrital dos Estados Unidos, para o Distrito Leste, Nova York, em virtude da pronúncia número 01-CR 1059, protocolado em 26 de setembro de 2001, acusado dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Detalhando os fatos ocorridos, consta dos autos em declaração da promotora da Justiça Federal adjunta dos Estados Unidos, na comarca leste de Nova York. Durante o período de tempo indicado na referida pronúncia, junho de 1996 até junho de 98, os réus Hugo Fenel Bernal Molano, Mário Fernando Camacho Martinez, também conhecido como Shep, e Nestor Ramon Caro Chaparro, eram membros de alto escalão de uma organização internacional de contrabando de cocaína. Essa organização tinha sua principal base de operações na cidade de São Paulo, Brasil, e importava e distribuía cocaína nos Estados Unidos. Essa cocaína era transportada secretamente em contêineres incluídos em fretes marítimos. Os narcóticos eram embarcados no Porto de Santos, no Brasil, e chegavam no Porto de New York e no Porto de Elizabeth, em Nova Jersey. A cocaína era então transportada até New York, Nova Jersey, para Brooklyn, em Nova York, para ser distribuída entre os representantes da Organização dos Estados Unidos. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da doutora Cláudia Marques, assim se manifesta. O pedido encontra-se instruído com os documentos necessários previstos no tratado específico celebrado com o Brasil, saber, cópias dos textos legais aplicáveis ao caso, inclusive os artigos relativos à prescrição, cópia da pronúncia, nas quais constam os fatos imputados e as datas prováveis do cometimento, cópia do mandado de prisão, identificação do extraditando e declarações da promotora da Justiça Federal adjunta dos Estados Unidos da comarca leste de Nova York e do agente especial para o Departamento de Segurança de Imigração e Alfandegária. Verifica-se que estão nos autos todos os documentos necessários para análise da legalidade do pleito extradicional, restando atendido o disposto nos artigos 80 e 82 da Lei 6.815. Com relação aos argumentos trazidos pelo extraditando em sua defesa, o escrito, o Ministério Público asseverou. Ao contrário do alegado pela defesa, o Estado requerente possui competência para processar e julgar os crimes que se fundam do pedido de extradição. Isso porque, segundo consta dos autos, os Estados Unidos eram o destinatário das substâncias entorpecentes, assim como em seu território as mesmas eram distribuídas. Tem razão a defesa quanto à impossibilidade da concessão de extradição em razão do crime de lavagem de dinheiro. Esse delito não é passível de extradição, já que não consta do rol taxativo dos delitos que permite a concessão nos termos do artigo 2º do Tratado de Extradição. Os demais crimes, por sua vez, estão previstos no artigo 2º, item 27 do Tratado Específico. Os crimes que fundamentam o pedido de extradição encontram equivalência no ordenamento jurídico brasileiro. As condutas de importar, distribuir, ter a posse, a conspiração e conspiração para importar e distribuir substâncias entorpecentes correspondiam à época dos fatos aos crimes descritos nos artigos 12 e 14 da Lei 6.368, incidindo inclusive a causa de aumento previsto no inciso 1º do artigo 18, qual seja tráfico com o exterior. Atualmente encontram correspondência nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343, com incidência da causa de aumento previsto no artigo 40, inciso 1º da mesma lei. Os crimes de tráfico de droga, pelos quais está sendo investigado o extraditando nos Estados Unidos, têm correspondência com os crimes tipificados na legislação brasileira.
Assiste razão ao parquê, atendido, pois, o requisito da dupla tipicidade, conforme se nota da leitura dos referidos dispositivos. Eu transcrevo agora os artigos 33, 35 e 40. E verifica-se da leitura do artigo 2 do tratado, do artigo 2º do Tratado de Extradição com os Estados Unidos, que o delito de lavagem de dinheiro não se insere no rol taxativo daqueles que podem servir de motivo à extradição entre os dois países. Dessa forma, não procede pedido de extradição por esse crime. Quanto à configuração da prescrição, nos termos das leis americana e brasileira, é de se observar que não se pode cogitar de sua ocorrência. É o que também indica a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação. Não procede a alegação. De acordo com a legislação americana, só não são puníveis os crimes cuja pronúncia ocorrerá após 5 anos da respectiva conduta. As reiteradas ou habituais práticas delitivas atribuídas ao extraditando ocorreram no período compreendido entre 96 e meados de 98. Como a pronúncia fora protocolada em 26 de setembro de 2001, conclui-se, portanto, que não houve a consumação da prescrição à luz da legislação do Estado requerente. Fica ainda mais evidente, diz a Procuradoria, a não ocorrência da prescrição, tendo em conta que, em relação aos crimes de conspiração, esse prazo somente é contado a partir da cessação da conduta. O mesmo diga-se com relação à prescrição à luz do ordenamento jurídico brasileiro. O prazo prescricional da pretensão punitiva passa para 20 anos. Com relação a esse ponto, a defesa do extraditando, como também destacado da tribuna, em petição alega a possível prescrição dos crimes pelos quais foi o extraditando indiciado, tendo em vista que a data narrada em verdade, 26 de setembro de 2001, fora a data da elaboração desordial acusatória, sendo certo que a data do seu protocolo perante o juízo competente da vara do Brooklyn, comarca de Nova York, somente se dera em 20 de maio de 2003, conforme se pode notar nos autos, devendo destaque esta data figurar como termo inicial para análise da prescrição. A data firmada, diz a defesa, na elaboração do indictment, não corresponde à data do seu protocolo, o que é claro e cristalino nos autos, como também é claro que a referida peça acusatória passa a surtir efeitos jurídicos após seu protocolo no órgão judicial competente. Não assiste razão à defesa do extraditando, embora a sentença de pronúncia tenha sido protocolada na vara de Brooklyn, comarca de Nova York, em 20 de maio de 2003, o documento de folhas é claro ao afirmar que a pronúncia contra o extraditando foi protocolada em sessão aberta no 26º dia de setembro de 2001, pela Vara Criminal da Comarca Leste, Nova York, juízo federal da primeira instância nos Estados Unidos da América. Ademais, leio a página 77 sobre a descrição das condutas do extraditando, as acusações criminais e a lei dos Estados Unidos. Em 26 de setembro de 2001, uma sessão do Tribunal do Júri da Comarca Leste, Nova York, retornou ao tribunal com uma pronúncia contra Mário Fernando Camacho Martinez, também conhecido como Shep, acusando-o de. Sobre o indictment americano, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que tal instituto é equiparável à pronúncia, e este tribunal já se manifestou pela suficiência desse ato formal para legitimar o pedido extradicional. Eu cito vários precedentes, desde a extradição 280, ministro Adalto Lúcio Cardoso, 542, ministro Celso de Mello e precedentes mais recentes. Por fim, a subprocuradora-geral da República, a doutora Cláudia Sampaio Marques, considerou, diante da possibilidade de aplicação da prisão perpétua pelo Estado requerente, o pedido de extradição consoante a jurisprudência do Supremo deve ser deferido sob a condição de que o Estado requerente assuma em caráter formal o compromisso de comutar a pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade com prazo máximo de 30 anos. Na petição 45777, o extraditando pleiteou a restituição dos objetos apreendidos quando de sua prisão preventiva para extradição. O artigo 8º do Tratado de Extradição entre o Brasil e os Estados Unidos dispõe em verbos que os Estados contratantes poderão solicitar um do outro, por meio dos respectivos agentes diplomáticos ou consulares, a prisão preventiva de um fugitivo, assim como a apreensão dos objetos relativos ao crime ou delito. O Estatuto Estrangeiro também prescreve no artigo 92 a entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras, e respeitar o direito de terceiro, será feito com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando. No caso concreto, houve pedido expresso do governo requerente da extradição de entrega dos bens apreendidos. Nestes termos, indefiro a restituição ao extraditando dos valores apreendidos por ocasião da prisão preventiva para fins da extradição, que deverão ser entregues ao Estado requerente. Senhora Presidente, presentes os requisitos legitimadores do pedido de extradição, o meu voto é no sentido de deferir parcialmente o pedido, na linha da manifestação do Ministério Público Federal, para que o nacional colombiano
responda tão somente pelo crime de tráfico de drogas nos Estados Unidos da América. Ressalva, entretanto, diante da possibilidade de aplicação da prisão perpétua pelo Estado requerente, que referido pedido é deferido parcialmente sob a condição do Estado requerente assuma formalmente o compromisso de comutar a pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade com prazo máximo de 30 anos, consoante a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. É como voto. Eminente relator, defere em parte o pedido extradicional. Ministra Carmen Lúcia. Pois não, ministro Parece, ministro Carlos Brito. Gilmar Mendes, que houve uma convenção internacional contra o crime organizado, transnacional e contra a corrupção. De que trata o decreto 5.015, de 12 de 3 de 2004, e parece que é um outro decreto, sim, o 5.687. O Brasil foi signatário dessa convenção, os Estados Unidos também, exatamente para aditar os tratados entre ambos, de modo a incluir a lavagem de dinheiro como delito autorizador da extradição. Vossa Excelência se refere à Convenção de Palermo, no ano Isso. 2000. No 2004 e 2006. É. As que eu Bom, tô mas referindo. não seria aí apenas uma exortação a que os Estados signatários façam incluir nos tratados bilaterais uma cláusula contendo o reconhecimento específico de que também... Ou seja, teria um esses conteúdo delitos- programático, né? Sim. Mas eu me deparei com uma cláusula que me deixou pensando diferente. Diz assim: cada um dos delitos aos quais se aplica o presente artigo se considerará incluído entre os delitos que dão lugar à extradição em todo tratado de extradição vigente entre os Estados partes. Parece que a programaticidade foi ultrapassada com esse tipo de... Mas, ministro Brito, eu tive um caso em que esse assunto foi suscitado há pouco tempo. E me lembro que, no momento da celebração dessa convenção, determinou-se que cada Estado deveria assinar um protocolo para tornar automática isso aí. E o Brasil não fez isso. O Brasil não fez. Eu interpretei como O Brasil não... aditamento automático explícito por efeito dessas convenções. Me lembro. Mas apenas estou ponderando para o eminente relator, se Sua Excelência rejeitar, não me oponho, não. Pois não. Eu colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, Excelência. Ministro Carlos Lewandowski. Também com o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro Carlos Brito. O eminente relator mantém, Defere em portanto, seu parte, ponto de vista. Então, eu vou acompanhar o relator. Ministro César Pelúcio. Ministro Marco Aurélio. De acordo, Excelência. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora Ministro presidente. Sepúlveda Pertence. De acordo. O tribunal, por unanimidade, deferiu em parte o pedido extradicional nos termos do voto do relator. Senhor presidente, eu não fiquei seguro, fiquei com a impressão de que a Houve defesa requerimento da defesa no sentido da imediata efetivação da extradição, dispensadas, portanto, a publicação, e o trânsito em julgado. Foi isso que a defesa pediu. Pois não. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na petição avulsa no inquérito 2245. Sim. Trata-se, senhora presidente, de agravo regimental. Só depois desse aí. Trata-se de agravo regimental interposto de decisão em que eu indeferi pedido de extração de cópias solicitado pela editora Abril S.A. Transcrevo a íntegra da mencionada decisão. Aspas. Trata-se de pedido de extração de cópias formulado por editora Abril S.A. Decido. Os autos permaneceram durante vários meses na secretaria à disposição dos órgãos de imprensa. No presente momento, o inquérito está concluído em meu gabinete para análise e elaboração de votos sobre a possibilidade ou não de recebimento da denúncia. O deferimento de extração de cópias, portanto, não é oportuno, pois implicará retardamento do regular andamento do processo. Por esse motivo, indefiro o pedido. Fecha aspas. Alega a parte agravante que a extração das fotocópias requeridas não prejudica o andamento normal do feito.
argumenta ainda que é garantido aos advogados a obtenção de cópias de autos não sigilosos. É o relatório, senhor presidente. O voto de Vossa Excelência. Eu estou mantendo a minha decisão. No que tange à alegação de que o artigo 7º, inciso 13 da Lei 8.906 garante acesso irrestrito dos advogados aos autos dos processos não sigilosos, eu observo que referido dispositivo deve ser lido de maneira a harmonizá-lo com o inciso 1º do artigo 155 do Código de Processo Civil, que restringe a publicidade dos autos quando tal o exige o interesse público. No caso em exame, eu reitero que os autos permaneceram por vários meses à disposição da imprensa para que analisasse todos os documentos não sigilosos. Ressalto que o tema da publicidade dos presentes autos foi por mim trazido ao plenário da Corte, em questão de ordem, quando ficou decidido que os autos do inquérito seriam colocados à disposição no sítio do Supremo Tribunal Federal, excluídas as informações de conteúdo sigiloso e limitado ao acesso às partes e demais ministros da Corte, mediante o uso de senha. Os pedidos de acesso aos autos e de cópia de seu conteúdo formulados por profissionais da imprensa seriam, por mim, decididos caso a caso. Em face da circunstância de os autos estarem sendo, por mim, analisados diariamente, já nos últimos meses, tendo em vista a elaboração de relatório e voto nesse processo extremamente complexo e até caudaloso, eu entendo que não é possível, neste momento, permitir o acesso direto dos autos sem que, com isso, atrapalhar a etapa final de elaboração da peça de recebimento ou não da denúncia, a qual será submetida a este plenário dentro de poucos dias. Com essas considerações, eu voto pelo não provimento do agravo. O eminente relator, portanto, rejeita o agravo. A ministra Carmen Lúcia, como vota? Eu quero só um esclarecimento, ministro. Neste caso, o requerente está pedindo Quer que eu disponibilize todo o processo para ela, eventualmente, tirar o que ela está à procura, certamente. Eu não posso fazer isso, sobretudo num momento como esse. A agravante é profissional da imprensa. Não, é a editora Abril. A editora Abril. Ah, É a sim. editora. A editora Portanto, não é o advogado de qualquer... ela é representada Por advogado, advogado, ele mas argumentou com o direito do advogado de ter acesso. Só que estão conclusos. já Estão estiveram conclusos e durante estiveram. meses. Vai ser impedido, depois que Sua Excelência deu o voto, Claro. Eu vou acompanhar o relator. Senhor presidente, eu acompanho, é praxe em todo o meio forense do país, quando os autos estão concluídos com o juiz, não há possibilidade de vista. Ministro Carlos Brito. Acompanho o relator. Ministro César Peluso. Veja. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não acredito que o veículo de comunicação tenha pedido vista do processo. O que pleiteou a editora Abril foi o deferimento de cópias do processo. Mas para tirar cópias, eu tenho que baixar os autos. Presidente, Autos dessa magnitude, nós sabemos o que significa. pronuncio-me no colegiado da mesma forma que faria quanto à prática de atos se fosse relator. Eu deferiria o acesso e pediria apenas que a editora, em si, delimitasse o âmbito das cópias e determinaria à Secretaria Judiciária o implemento da urgência, da preferência quanto à expedição dessas peças. A editora indicou Tendo as em peças. conta Não indicou as peças. o direito da sociedade de ser informada e o dever dos veículos de comunicação de informar, eu peço vênia ao relator para prover o agravo. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o regime de sigilo é excepcional, mas ele traz íncita uma cláusula de exclusão. Terceiros, estranhos
àquela relação processual, Mas não são as peças que estão submetidas. não tem acesso. No caso, o eminente ministro Joaquim Barbosa, em dado momento, determinou o levantamento desse sigilo. Os autos sendo públicos, seriam plenamente acessíveis. Mas Sua Excelência indica uma razão de ordem material. Sua Excelência está com os autos conclusos exatamente para efeito de análise e elaboração, não apenas do seu relatório, mas basicamente do seu voto. Não é numa questão que vai ser submetida em poucos dias à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Entendo que esse motivo, por si, justifica a decisão proferida. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho o voto do eminente relator. Ministro Sepúlveda pertence? Eu acompanho o eminente relator, sobretudo ante o esclarecimento dado por Sua Excelência, de que esses autos, a cópia integral desses autos, já ficaram à disposição da imprensa. Alguns meses. Por meses. E tornarão a ficar assim que Sua Excelência conclua o voto? Sim. Tornarão a ficar. Sim. A repetição disso, conforme a pauta desta ou daquela editora. Ou conforme a pauta do Supremo Concede Tribunal a um, Federal? Sim. tem que conceder a todos. Vossa Excelência, então, acompanha o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, negou provimento ao agravo. Senhores ministros, faremos agora um intervalo de 20 minutos.